continuamos falando nessa aula acerca da abominação desoladora aplicada aos nossos dias. Nós falaremos agora em algumas partes de Apocalipse 17 que mostra os sinais no fim dos tempos dessa abominação desoladora. A descrição da grande meretriz, Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. É interessante nós vermos que João escreveu isso na ilha de Patmos, preso lá, e ele descreveu um império que dominou o mundo durante todo esse tempo e matou várias pessoas em nome de Jesus. E o seu fim seria esse. O seu fim, ela seria coberta de ouro, vestida de púrpura, de escarlata, vermelho, com cálice de ouro na mão. Todas as terminologias que está usando para falar de Roma papal. Porque quem usa o cálice de ouro são os padres na igreja católica. Quem usa vestimentas de vermelho e púrpura, roxo, não, são os cardeais, o clero, a parte nobre da igreja, né? Então essa parte descreve a Roma papal. A abominação desoladora aplicada no nosso dia, a gente continua falando aqui acerca de Roma papal. Agora, o que está lá escrito eu creio que seja Apocalipse 17 também, mas aqui não tem falando. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia. É Apocalipse 17 mesmo. A mãe das prostitutas e abominações da terra. E vi a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Nós vemos aqui mais uma descrição de Roma papal. Agora sobre o Vaticano. O Vaticano está situado num território em que é cercado por 7 montes. E são as 7 cabeças da besta, né? Porque a mulher está sentada sobre a besta. Ela tem poder, porque a besta dá a ela o poder.
E nós vemos aqui a besta é um ser que era, eu creio que o entendimento específico disso seria um papa que era, já não é, que morreu, porque o papa só perde o cargo quando morre, exceto quando ele renuncia, né? E que ainda é, ou seja, ele vai voltar como papa. Bento XVI ficou como papa emérito, mas continuou papa. E nós vemos essa interpretação dos dias de hoje. João, na época lá, no início dos milênios, tendo esse entendimento acerca de Roma papal. Os 7 reis são 7 papas. O 8º é o último, a besta. Nós tivemos, desde o Tratado de Latrão, como eu falei para vocês, o Tratado de Latrão foi Mussolini fez um acordo com o Vaticano para que o Papa fosse o rei da cidade e eles tivessem a posse a propriedade da cidade do Vaticano. E começou com Pio XI, que durou de 1922 a 1939 seu mandato. Foi um papa híbrido, porque ele estava na transição desse reinado, né? Ele não foi especificamente um rei, mas foi um papa que se tornou rei, mas ele não deu início no reinado. Já o Papa Pio XII, ele iniciou reinando, que foi 1939 a 1958. Aí depois veio o Papa Pio XIII, de 1958 a 1963. Depois o Papa Paulo VI, de 1963 a 1978. Depois veio o Papa João Paulo I, que reinou somente por 33 dias, que ele morreu cedo, né? Em 1978 mesmo, ele foi eleito e morreu no mesmo ano. E por fim, completando os 5 primeiros papas, reis, o Papa João Paulo II, 1978 a 2005. Que foi gravemente ferido em 1981. Como nós sabemos, ele sofreu um atentado. E esse atentado gerou a ferida mortal sobre o papado, né? Porque Apocalipse vai dizer que a besta tem uma ferida de morte. Mas nós vamos aplicar isso também à questão política, porque a questão política e a questão religiosa estão interligados, porque são as duas casas de Israel, são as duas oliveiras, a política, o político e o religioso. Por isso que quando Jesus foi levado a julgamento, ele foi levado a julgamento para Pilatos e depois para Caifás. Então esses 5 papas caíram primeiro. Aí depois veio o 6º papa, que foi o Papa Bento XVI, que ficou de 19 de abril de 2005 até renunciar em 11 de 2 de 2013. O que diz lá em Apocalipse 17, que um desses reis ainda existe. Então ele não morreu. Os 5 primeiros morreram, o 6º não morreu. Então ainda existe. E outro ainda não chegou. Foi a profecia de João
encerrou em Bento XVI, porque ele não viu a Francisco. Aí ele vai falar que Francisco ainda não chegou. E quando chegar, durará pouco. Outro ainda não chegou e quando chegar, governa por pouco tempo. É o caso do Papa Francisco, que é o 7º Papa e ele tem governado desde 2013, mas ele tem pouco tempo de duração, porque ele é o último Papa, né? Antes de se cumprir a profecia da besta, né? Então, o 8º Papa, quem seria? Tem que ser um dos 5, porque está falando na profecia que o 8º rei é a besta e é um dos 5. Então seria um clone de João Paulo II, a imagem da besta, porque a palavra vai dizer que vai se fazer uma imagem para a besta, né? Teoricamente seria o Papa João Paulo II, pelo que vemos de profético, né? E ele caminha para a destruição. Vamos agora continuar nosso estudo escatológico, né? Agora vendo Apocalipse 13, né? Nós entenderemos mais um pouco quanto aos papas mais à frente. Mas é bom termos esse entendimento até agora. Os 5 que reinaram, um existe, outro é vindo e o 8º que é a besta, né? E são também 7 reis. Essa aqui eu creio que vai estar em Apocalipse 17 também, porque vai falar aqui dos 7 reis. 5 já caíram, 5 papas, né? Um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É interessante ver isso, porque é específico dos nossos dias. Quando se levantar a besta, e daí o falso profeta quanto à Igreja Católica, se levantarão também 10 reis. Os 10 reis aqui não especifica se são 10 nações, mas o entendimento
escatológico é que seja 10 nações. Mas podem ser 10 pessoas que têm reinos também, né, na Terra. E quanto a isso, nós vemos que apesar desses 10 reis compactuarem com a besta, eles entregarão seu poder a ela, mas mesmo assim, depois elas acabarão comendo sua carne. Então elas, por briga de poder, acabarão com o poder delas, porque Deus colocou isso no coração delas. Porque assim como o faraó endureceu o coração para Moisés, assim será os 10 reis que dominarão nesse tempo. É em favor da besta, mas ele, por briga de poder, acaba querendo o poder da besta. Que inicialmente o poder é desses reis, né? É interessante saber que a mulher está assentada sobre as nações da terra. Agora vamos entender mais quanto a esse último Papa, que é o Papa Francisco. Existem profecias apócrifas, como já falamos algumas na época de Napoleão, na época de Hitler. Agora Nostradamus vai falar quanto a esse Papa Francisco. Desde que o argentino Jorge Mário Bergoglio assumiu o posto de novo Papa, são várias as vertentes que começaram a identificar o primeiro pontífice supremo latino-americano e da ordem jesuíta como o Papa do fim do mundo. O líder jesuíta é referido como Papa Negro. É primeiro jesuíta a ser eleito. Interessante que esse paradigma quanto a escolha do Papa foi avançando com o tempo, porque antigamente só europeu que podia ser, que tinha privilégios para ser Papa. Depois foi tido com João Paulo II, primeiro Papa não europeu. Ele era de Cracóvia, né? Na Alemanha, eu creio. E depois veio Bento XVI, que era alemão também. E agora veio o jesuíta Jorge Mário Bergoglio, que é um latino-americano. A primeira vez que eles colocaram um não europeu na lista de papas, nomeação de papas, né? Eu faço a ressalva que antes de João Paulo II, eu creio que só eram eleitos os italianos, de preferência, né? Agora, com essa nova revolução da Igreja Católica, um Papa jesuíta, porque os jesuítas eles não tinham esse privilégio de se tornarem papas. Eles faziam parte do concílio, mas não se tornavam papas. Até Jorge Mário Bergoglio. E Jorge Mário Bergoglio veio para tentar mudar a Igreja Católica, apesar que ele não tem conseguido mudar, porque são anos e anos de conservadorismo, um conservadorismo muito infeliz. Vamos continuar aqui. Nostradamus disse que um rei negro no trono do Vaticano seria o último antes do mundo sucumbir ao apocalipse. A princípio, ele falou bem assim: a princípio haverá doenças letais como advertência. E o que tivemos no ano 2020? Doenças letais. Depois surgirão pragas, morrerão muitos animais, catástrofes acontecerão,
mudanças climáticas e finalmente começarão as guerras e invasões do Rei Negro. Então aqui vai falar que o Apocalipse dá início a partir do trono do Rei Negro, né? Nós tivemos 6 anos de papado tranquilo do Papa Francisco, né? Não muito tranquilo, porque existe parte da igreja que critica ele, mas ele tentou lutar contra o desmatamento na Amazônia. Ele tomou algumas ações, mas básicas, muito básicas. E nós vemos que desde 2019 para 2020 começou essas doenças a tomarem conta do planeta. E agora, segundo Nostradamus, haveria mudanças climáticas, como falamos do desmatamento, mudança climática, né? E começaram guerras e invasões do Rei Negro. Não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que Nostradamus já acertou várias de suas profecias, desde o século XX, né? São Malaquias afirmou também que o último Papa, antes do fim dos tempos, seria o número 112, desde Celestino II, no século XII, sob cujo mandato a cidade das 7 colinas será destruída. Papa Francisco é o número 112 desde a época de São Malaquias. Vemos a profecia de São Malaquias também, que vai falar da numeração. Como é que é interessante ele acertar a numeração em que Francisco iria ficar submetido, né, ao Papa 112. Jorge Mário Bergoglio adotou o nome de Francisco, uma referência a Francisco de Assis, fazendo referência à sua simplicidade e dedicação aos pobres. Ocorre que Francisco de Assis tinha uma admiração pelo astro Sol, que figurava na imagem do Cristo Sol da Justiça. Sendo assim, Francisco de Assis elaborou cânticos contemplando o Sol e a sua ação luminosa e vivificante de Deus. Francisco de Assis acaba sendo conhecido como Irmão Sol. É interessante isso porque nós vamos ver que havia aquelas adorações pagãs lá no início da igreja, que eles adoravam ao Deus Sol. Inclusive marcaram o nascimento de Júpiter para 25 de dezembro, o Deus Sol Invictus, para 25 de dezembro, porque é o solstício de inverno naquela época. E o Francisco de Assis era chamado de Irmão Sol porque ele tinha essa contemplação ao Sol. Não queremos dizer aqui que ele era um herege, porque sabemos que ele lutou contra várias coisas que aconteciam na igreja, inclusive contra a ganância da igreja. A ganância da igreja. A bandeira da Argentina apresenta também a figura do Sol. É interessante saber que o paganismo vem para a igreja e Deus dá sinais de que não é uma adoração verdadeira que estão dando a ele, mas é uma adoração a deuses pagãos. Com todo respeito ao Papa Francisco e sua boa vontade, mas nós devemos rever certas coisas, porque se a igreja tinha que ter essa mudança mesmo nesse século, por que não começar o mais rápido possível? Porque temos demorado muito na mudança da igreja, mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade começa com o coração disposto a mudar, acima de tudo.
porque senão Deus manda os reis com coração duro para governar sobre o povo, e o povo sofre, o povo sofre. Diante das profecias que têm se cumprido, e por essa origem pagã da Igreja de Roma, em que se exaltam os astros, em consonância à fé cristã, vemos o cenário apocalíptico que encontramos. A palavra que eu coloquei aqui no slide, que simboliza nossos dias, principalmente quanto à Igreja Católica, que representa a Igreja Cristã, porque o segmento evangélico também leva esse evangelho, mas só que a Igreja Católica é a maior denominação do cristianismo, né? Mas a palavra que tem nos nossos dias é Mateus 3:2. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Assim diz João Batista. E essa mensagem é para nós, nos dias de hoje.